Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como estão passando esse tempo aí de pandemia, tempo em casa? Espero que você tenha tido uma boa semana, que Deus tenha te abençoado e te suprido em tudo que você precisou. E é muito bom nós podermos ter mais esta aula, a segunda aula da nossa temática, né, desse trimestre, Missão da Igreja. E a aula de hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a missão da Igreja na política, né? Talvez um pouco, um assunto talvez um pouco difícil para alguns entendem que não deve misturar água e óleo, outros compreendem pelo contrário, que tem que participar mesmo, que o cristão tem que ser ativo na sociedade, o cristão tem que participar e ser ativo no meio de todos, mas tomando cuidado com a militância, porque existe diferença entre militância e política, embora alguns pensam que é a mesma coisa. Talvez formas distorcidas, mas militância não tem nada a ver com a política, porque toda a nossa vida, de certa forma, exige política, né? Nós aprendemos política, se for pensar bem, em casa, né? Você já tem que fazer algumas negociações, você tem que fazer alguns acertos para que possa, né, tudo correr bem dentro de casa. Eu fico lembrando, né, do convívio com alguns primos. A gente tinha que fazer algumas negociações, né? A gente tinha que fazer alguns acertos para que não houvesse briga, para que, né, um ajudava o outro e assim tudo acontecia de forma que todo mundo ficava bem. E teoricamente a política deveria ser assim, mas infelizmente hoje no cenário brasileiro tão corrupto que nós temos, nós acabamos vendo uma política de interesses, onde o bem comum não é buscado. O que é posto em prática, o que realmente acontece é alguns buscando interesses próprios, alguns buscando uma forma de enriquecer, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo diferente que nós estamos vivendo, nós podemos perceber muito bem isso, né? Alguns estados estão usando da possibilidade de abrir licitações sem que haja necessidade ou até mesmo havendo a necessidade, mas comprando de seus fornecedores com preços exorbitantes e que acabam não entregando aquilo que foi contratado e, no fim, o contribuinte é que está sofrendo porque está sendo gasto dinheiro de impostos que deveriam ser aplicados em coisas relevantes ou até mesmo na saúde, na educação, na segurança pública, né? Como em momentos de calmaria, onde a saúde não estava nesse caos que está hoje, assim deveriam acontecer. E nós vamos pensar um pouquinho hoje a respeito da política, a respeito do cristão. Ele deve se envolver politicamente? O cristão deve estar envolvido nisso? Né? Como deve ser? Pensando um pouquinho a respeito na palavra do Senhor, Salmo número 82 nos diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua intercessão, pedir que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos abençoe nesse tempo de aula, ó Deus, todos que possam estar assistindo, ó Deus, neste momento, possam estar provando do Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa aquecer os corações que estão frios, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa consolar os corações que estão chorando, estão tristes, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, nos ajudar cada vez mais a orarmos como devemos orar. Ó Deus, que nós possamos entender a responsabilidade da Tua Igreja na missão, ó Deus, e hoje em especial, que nós possamos aprender um pouco mais sobre a missão da Igreja na política. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós pensamos em política, talvez já venha um receio. Não, política é coisa de corrupto.
Não, o cristão não tem que se envolver com isso. O cristão, ele tem que orar. O cristão, ele tem somente que interceder por aqueles que estão lá, mas ele não precisa se envolver. E hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Vamos lembrar, então, alguns homens de Deus, alguns que Deus levantou para serem políticos, ou às vezes que Deus permitiu que os seus interagissem em meio à política e fizessem a diferença. Não se amoldassem, não se corrompessem com o sistema, não se corrompessem com as regalias que acaba trazendo, mas servindo e temendo ao Senhor, mesmo em meio a um ambiente hostil. Para nós lembrarmos um pouquinho sobre os homens de Deus que caminharam em meio à política. Nós vemos já, na verdade, quando Deus chama Abraão, ele já tem que fazer uma certa política, ele precisa caminhar, ele precisou passar por terras que eram de outros reis. Algumas vezes ele deu uma titubeada ali, Sara era irmã, era esposa, o rei pegou ela, não, vem aqui, então você vai ser uma das minhas concubinas. Aí então Deus vai lá e toca o rei vai cobrar. Abraão falou assim, mas como assim você me deixou eu levar a sua esposa? Ela não é sua irmã, ela é sua esposa, eu poderia ter pecado gravemente contra o Senhor. Então nós vemos política acontecendo aqui. Outro servo de Deus que também foi envolvido na política, José. Todos nós lembramos da trajetória de José. Desde o menino mimado dentro de casa, o dedo duro dos irmãos, e até o momento em que ele se torna o governador do faraó. E é interessante porque muita coisa aconteceu para que ele chegasse a esse posto. E em nenhum momento José negociou seus valores e princípios. Ele estava na casa de Potifar. A mulher de Potifar começa a olhar para ele com outros olhos, mas ele não se detém às paixões humanas, ao desejo carnal. Ele simplesmente continua temendo ao Senhor. E por conta dessa reta conduta, ele vai preso, mas depois Deus providenciou uma forma para que ele chegasse até o faraó, ele interpretasse o sonho e então assim se tornasse o governador do tempo de fartura e também do tempo de escassez, onde foram 7 anos bons e 7 anos ruins. Perceba que José estava no meio político, ele estava diretamente envolvido com o maior líder da época, ele se tornou o braço direito da pessoa mais rica daquele momento, onde comprou todas as terras, onde pessoas chegavam até lá, e Deus usou a vida de José. Outro tempo político, monarquia do tempo de Israel. O povo de Deus chegou um dia, uma excelente conclusão, pensou assim, não, nós precisamos de um rei. Nós precisamos de alguém que nos governe assim como os outros povos têm, assim como os nossos vizinhos têm um rei, alguém que vai à frente dele, nós também queremos. E então, a partir daí, a política do povo de Israel muda, porque até então era uma teocracia, onde Deus governava o povo. E agora se torna uma monarquia, onde um rei e sua família teriam o domínio sobre todos os bens, sobre os animais, sobre tudo. E Deus avisou, se vocês têm certeza que vocês querem isso, porque se assim acontecer, vocês vão sofrer e eu tenho o melhor para vocês, mas se vocês quiserem isso, vocês vão sofrer. E então ele fala assim, Deus, a gente quer sofrer, então por favor me dá um rei. E então é levantado o primeiro rei, o segundo, o terceiro, e então é dividido o reino do norte, reino do sul, e a política continua. E aí então nós temos um momento interessante, quando o rei era mau e fazia o que era mal perante o Senhor, todos sofriam. Mas quando o rei era bom e temia ao Senhor, havia paz, o reino era próspero. Mas isso não durava muito tempo. Logo o rei então se corrompia, o próximo rei que se levantava não temia ao Senhor, e assim os dias eram maus, e o rei fazia o que era mal perante o Senhor, e assim só aconteciam coisas ruins. Então é interessante nós lembrarmos disso. Outros que estavam diretamente envolvidos com a política, profetas,
Quantos profetas morreram porque foram até o rei acusar tudo que estavam fazendo errado e então chamando novamente para o que era certo a ser feito. E então eles mandavam matar os profetas, né? Lembrando também, né, do último profeta, né, João Batista, onde ele perdeu a sua cabeça porque estava preso por acusar o rei, né, de estar cometendo pecado. Ele não foi conivente com o erro do rei. Ele falou assim, está errado, precisa mudar, para com isso. Mas então ele acaba com a sua cabeça dentro de uma bandeja entregue em favor de uma dança. Outro que também participou diretamente na política, Daniel. Olha só que interessante, Daniel foi chamado pelo rei Nabucodonosor. Ele então foi levado para o palácio, né? É interessante isso quando nós lemos lá em Daniel, no capítulo 1, o rei manda trazer o pessoal de Israel, assim como os tesouros da casa do Senhor, né? É levado para um Deus profano. E também é chamado os jovens doutos que soubessem falar línguas, idiomas, né? Que soubessem de ciência, pessoas que fossem mais doutas. Eles foram convidados, então, ou melhor, foram convocados, né? O rei não convida, ele convoca para servi-lo, e assim aconteceu. E é interessante porque nesse momento, Daniel não deixa de temer ao Senhor. Ele continua temente ao Senhor. Ele não negociou nenhum valor, nenhum princípio. Pelo contrário, ele exercitou a sua fé. Porque aqueles que serviam o rei, eles eram privilegiados com manjares, os finos manjares do rei. Mas muitas daquelas comidas eram frutos de sacrifício. E então, a quem pertencia ao povo de Deus não era lícito comer, e também animais impuros, que o povo hebreu não comia. E então, ele não se vende essas iguarias do rei. E então, ele faz uma coisa que era improvável. Ele vai e resolve só comer legumes. Então o copeiro fica preocupado, mas se você comer só isso, você vai ficar doente, a tua aparência perante o rei vai decair, você vai ficar fraco. E para trabalhar para o rei precisa estar bem. Então ele fala assim, não, o meu Deus vai me suprir. E por conta dessa fé, ele vai sofrer, quando você lê o livro de Daniel, você vê ele sofrendo por conta disso. Ele não, apesar de estar servindo ao rei, ele não negociou a sua fé. Ele continuou firme nos seus propósitos e cumpriu com a vontade do Senhor. E assim ele trouxe complicações e dificuldades para a vida dele. Perdeu regalias, foi preso, foi jogado na cova dos leões, e várias coisas acontecem. O livro de Daniel é muito legal de ler. Se você, assim, acabando essa aula, vai lá dar uma lida no Daniel. Você vai ver que é excelente a leitura, muita coisa acontecendo. Né? A história é muito rica, né? Ver o cuidado de Deus no meio do seu povo, né? E usando a vida de Daniel para isso. Mas então, eu trouxe alguns exemplos para nós lembrarmos daquilo que Deus faz por meio dos seus, no meio hostil político. A igreja não é chamada para viver num gueto. Né? Tem uma divisão que eu não concordo muito com ela e não acho legal, porque é divisão entre a igreja e o mundo. Né? E essa divisão, Jesus não orou por isso, falou, Deus, por favor, né? A oração sacerdotal falou assim, separa eles num gueto, deixa eles separadinhos para que nenhum mal aconteça. Pelo contrário, Jesus ora para que seu povo seja livrado do mal, inserido no meio dessa sociedade hostil. Então a igreja, apesar de haver essa divisão do que é sagrado e profano, nós temos que entender que nós, que aprendemos a verdade, que conhecemos o Deus Altíssimo, conhecemos o Deus verdadeiro, devemos estar inseridos no meio daqueles que não conhecem, daqueles que assim não vivem de forma digna, porque é missão da igreja. E é nisso que nós estamos pensando um pouquinho hoje. Missão da igreja na política. Um ambiente hostil, um ambiente que gera muitas possibilidades, um ambiente que gera regalias, manjares, assim como Daniel, manjares do rei, mas um ambiente onde nós somos convidados para estar presentes, de forma digna, sem se corromper com o sistema, mas
orando, intercedendo e agindo como povo de Deus. Sendo a diferença, sendo o sal e luz, lembra? Se o sal não salgar, para que ele serve? Para ser pisado, porque ele é pó, somente um pó. Só presta para ser pisado e mais nada. São palavras que nós temos sempre que lembrar. Se nós somos sal e se nós somos luz, nós temos que salgar e iluminar onde nós passamos. Temos que tomar o cuidado de não nos amoldarmos. O sal, sem gosto, é insípido e só serve para ser pisado. A palavra também diz que a luz ela deve estar num lugar alto, num lugar que possa providenciar brilho, para que possa refletir todas as coisas, para que possa brilhar. Não debaixo de uma mesa, não num canto, não do ladinho, mas num lugar onde possa fazer a sua função. Nós cristãos somos chamados para a missão da igreja, também na política. É interessante, porque um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, chamado Desmond Tutu, disse que não há nada mais político do que afirmar que a fé nada tem a ver com a política. Eu achei interessante essa frase, porque muitas vezes nessa divisão de sagrado e profano, de mundo e igreja, nós temos essa divisão. Não, político, tudo corrupto, tudo sem vergonha, lá. A igreja aqui. Sendo que não temos como desvencilhar a política da nossa fé. Porque a nossa fé nos obriga e nos leva a isso, a estar inserido no meio de todas as áreas da sociedade, inclusive também no meio político. Pensando um pouquinho a respeito do Pacto de Lausanne, também diz que a palavra de Deus... Não, perdão, não, nada a ver. O Pacto de Lausanne nos diz que a igreja, juntamente com a sociedade, está envolvida na política, porque a igreja tem que estar inserida no seu meio, tem que ser relevante onde está, tem que ser operante e tem que ser relevante. Então, como nós vimos na palavra de Deus, há vários homens que fizeram diferença na sociedade e na área política. E perceba que não eram militantes. Não eram, pouco tempo atrás aqui no centro de Curitiba, nós vemos algumas pessoas destruindo patrimônio, quebrando, porque entendem que é por meio da anarquia, por meio da destruição, que vão chamar a atenção. É assim, por destruindo, criando caos, é que você vai chamar a atenção e vai conseguir alguma mudança ou transformação. Mas nós somos convidados, como povo de Deus, a exercer os frutos do Espírito. Olha só que interessante isso. Quando nós exercitamos os frutos do Espírito, necessariamente todo o nosso redor e todos os que estão à nossa volta vão receber a influência do Evangelho. E se os frutos são do Espírito, serão feitas coisas boas. Mas quando nós resolvemos agradar a nossa carne, então nós temos dificuldade. Então, perceba só, a igreja ela tem um papel na política. Então, ela hoje é uma realidade política. A igreja precisa estar inserida. O que é triste é como as pessoas usam a igreja para entrar nesse meio político. Nós vemos, né, esse ano é ano eleitoral e geralmente isso acontece. Esse ano talvez seja um pouco mais difícil. Mas época eleitoral é época que alguns políticos, alguns candidatos chegam nas igrejas. Então nós já sabemos que em determinados períodos nós teremos alguns candidatos visitando, frequentando um tempo o culto e depois somem. Porque na verdade eles não eram a igreja. Eles estavam ali querendo algum favor da igreja, mas não eram a igreja. E nós que estamos aqui como membros da nossa igreja, membros da igreja local, nós é que deveríamos estar inseridos na política. Nós é que deveríamos estar inseridos nos meios dos poderes. Por quê? Os frutos do Espírito seriam usados através das nossas vidas. Lembrando, mais uma vez, da história de José. Ele não se corrompeu com todo o poder. Até mesmo quando seus irmãos chegam lá, ele poderia muito bem ter se vingado dos irmãos. E ele até meio que planeja, ele arma uma situação para que seus irmãos sejam constrangidos e assim, de certa forma,
teria uma prova para ser condenado, então ele vai lá e se revela aos seus irmãos. E não age com maldade, mas ele age com amor. Que é o mesmo amor, é os mesmos frutos que o Evangelho nos traz. Quando nós estamos listados, os frutos do Espírito, nós somos convidados a agir e transformar, sem se corromper. Porque é pelo Espírito, não pela nossa carne. Então veja só que interessante. A igreja hoje tem uma realidade triste. Porque nós temos até a chamada de uma bancada evangélica, e volta e meia aparece algum escândalo, como aquela vez que apareceu a oração pela propina. Alguns resolveram agradecer a Deus, né, uma coisa absurda, mas agradecer orando, fizeram lá uma rodinha, todo mundo se abraçou e vamos aqui fazer uma oração agradecendo, porque deu certo o esquema e a gente não foi pego. Olha que absurdo, o mau testemunho. E por conta de alguns maus testemunhos como esse, alguns se levantam e falam assim, não, tá vendo? O cristão não tem que se envolver com isso. Pelo contrário, queridos, nós é que temos que estar lá. Porque só vai funcionar com amor, de forma digna, de forma reta, se aqueles que possuem a ética cristã, se aqueles que possuem os frutos do Espírito, se aqueles que são chamados por Deus, lá estiverem para interagir, para transformar a sociedade. Perceba só, a realidade é triste, mas nós somos convidados a entrar nesse meio. Lembrando mais uma vez, não de forma militante, não buscando escolher um time, também isso acontece. Hoje na política nós temos praticamente uma torcida organizada. Tem um time de uma cor, um time de outra cor, né? E aí esses dois se odeiam e um fica torcendo para dar errado. É similar a um time de futebol, né? Você torce para um time e lógico que todo time tem um grande rival, né? E então você torce para que o seu rival se dê mal. Na verdade, nós deveríamos torcer para todo mundo ganhar. Como cristãos, nós deveríamos não ter um partido, escolher um time. Nós deveríamos ser a transformação na sociedade. E muitas vezes nós pensamos que a política é somente lá em Brasília, lá longe. Não. Nós somos convidados a interagir e agir a partir das nossas casas, né? Na última aula nós vemos isso. A missão da igreja começa em casa. A missão da igreja começa dentro da nossa casa, com nossos vizinhos, no bairro que nós estamos, e vai passando em todas as instâncias. E eu tenho certeza que se você procurar no seu bairro, você vai encontrar. Já participei muito de reunião do Conselho de Saúde do bairro. Ali, por meio você vai conhecendo pessoas, vai descobrir como funciona o sistema de saúde no seu bairro. Aí você vai descobrir que existe uma regional, você vai descobrir que existe todo um sistema. É um sistema simples, não precisa nem você ser eleito, basta você buscar e participar dessas reuniões para entender o que acontece na política pública de saúde em sua cidade. Olha só como é tão fácil o cristão ser relevante na política, sem precisar se tornar um vereador, um deputado, um governador. Se assim acontecesse, seria excelente, porque seria uma forma de nós pregarmos o evangelho de um cargo potencialmente. Mas nós somos convidados, queridos, a desejar, trabalhar já. Galera, nós somos chamados por Deus para trabalhar agora, não depois. Quando eu tiver mais velho, quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver um emprego bom, quando eu tiver uma família, quando. A gente sempre tem esse pensamento de depois, mas nós somos chamados agora. E essa é uma realidade também. O envolvimento da igreja de forma pura, de forma simples e sem ser negligenciado, sem terceirizar, né? Nós pensamos a respeito disso também na última aula, falamos, tem um grupo secreto nas igrejas que chama o eles fazem, ou eles arrumam, ou eles participam, ou eles se misturam. Não são eles, somos nós. É eu que faço, é eu que sou chamado para participar da missão da igreja na política, seja uma política no meu bairro, regional, municipal, estadual ou federal, aonde for, nós somos chamados para fazer a relevância. O Salmo diz isso, a respeito de socorrer o mais fraco e o necessitado das mãos dos ímpios. Ora, como nós vamos ter relevância se nós,
pensamos que os ímpios é que devem governar, que a igreja não tem que se misturar com isso. Pelo contrário, somos nós que fazemos a diferença. A juventude, com todo o seu vigor, é que deve fazer a diferença no seu bairro. Deve fazer a diferença na faculdade onde estuda, deve fazer a diferença aonde você estiver, de todas as formas. Lembrando mais uma vez, política não é somente um vereador, a política não é somente lá em Brasília, a política acontece em nosso bairro. Grandes decisões são tomadas e a igreja não pode se abster disso. A igreja tem que participar de forma ativa, o envolvimento ativo, porque a igreja só vai transformar se ela estiver presente, se ela estiver agindo. Lembrando mais uma vez, sem se corromper, sem provar dos manjares do rei, mas fazendo o jejum, comendo legumes, sustentando a sua carne, não com a mulher do Potifar. Mas se preciso for ser preso, se preciso for ser condenado, porque estar fazendo o certo e não o errado. É interessante quando nós somos chamados para fora. Um período da história da igreja foi fechado. Constantino fechou. Não, nós somos aqui um grupo, vamos criar um clero e vamos fechar aqui e vamos trancar tudo aqui. Aí é interessante porque quando chegou o movimento da reforma, ela traz um movimento de dentro para fora. Ela traz um movimento onde a igreja tem que ser relevante aonde está. A igreja tem que agir no seu lugar onde está inserida. E olha só que legal, nós gostamos tanto de falar de Calvino, estudamos o calvinismo, nós gostamos de literatura reformada, mas a prática, queridos, é que nós devemos buscar. É importantíssimo estudar, é importantíssimo aprender, mas o conhecimento só é eficaz, só tem relevância quando posto em prática. Eu pensar, a gente estuda para uma prova, a gente estudou. Qual que é a relevância? Quando a gente põe na prática tudo que é escrito. E não somente isso, quando nós, em nosso curso universitário, nós temos uma chance de fazer um estágio ou então já conseguir um emprego na área, e então como nós vamos demonstrar o conhecimento? Agindo e fazendo. Se eu chegar lá e não saber fazer nada, é porque eu não aprendi nada. E olha só que interessante, nós vemos reformadores buscando a centralidade de novo do povo de Deus na palavra, na Bíblia, buscando os ensinamentos do Senhor. E quando você olha para o resultado da reforma, não foi somente uma nova igreja criada para ter mais membros e agora ensinar uma coisa diferente, mas foi uma igreja com relevância. Quando nós olhamos para a história de Calvino em Genebra, nós vemos uma história excelente. Nós vemos o evangelho prático. Por que as pessoas não liam a Bíblia? Não sabe ler. Então o que nós vamos fazer? Vamos ensiná-las a ler. As pessoas não estão podendo vir na igreja. O que está acontecendo? Por que não estão vindo? Porque elas estão doentes, porque não tem saneamento básico. O que Calvino fez? Foi lá e criou um sistema, uma galeria de esgoto, que inclusive existe até os dias de hoje, tão bem feito que foi. Resolveu um problema de saneamento básico, resolveu um problema de saúde pública. Isso não é política? Por que as pessoas não estão conseguindo se envolver nos trabalhos? Porque o que está acontecendo que as pessoas estão sofrendo? Elas estão sem trabalho. O que Calvino fez? Arrumou emprego para todos. Olha só que legal. Um evangelho prático, onde ele ensinou uma doutrina bíblica, onde Deus é o centro de todas as coisas, onde Deus é soberano e é excelente. Doutrina reformada, calvinista, inclusive, é que a nossa igreja entende e segue. Mas não é somente um sentar e aprender e ficar aqui e está tudo bem. Mas é pôr em prática lá fora. É a missão da igreja lá fora, sem se corromper, mas agir e transformar a sociedade. Isso é a missão da igreja. Quando uma igreja faz falta. Olha só, isso é para se pensar também. Hoje as igrejas estão fechadas. Hoje muitas das atividades não podem acontecer. Aí a pergunta que fica é: nós estamos fazendo falta para alguém?
A igreja está fazendo falta? Os templos fechados, as pessoas em casa, está fazendo falta na sociedade? Está fazendo falta na política pública? Isso é para a gente pensar um pouquinho. Porque se a resposta for não, é porque nós temos que nos envolver mais, dedicar mais tempo da missão da igreja, também na política, também na necessidade daqueles que estão sofrendo. Então, é uma necessidade de participação que a sociedade sofre hoje. Nós somos convidados, como igreja, a transformar. A missão da igreja também acontece na política. A missão da igreja também acontece fora, e na verdade ela só acontece fora. Porque aqui dentro, queridos, todos já entenderam a palavra, todos já confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas lá fora muitos não conhecem. Nós reclamamos tanto da corrupção que há em Brasília, da corrupção que volta e meia aparece em nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, governadores, prefeitos. Volta e meia estoura um escândalo. E nós somos os primeiros a julgar. Tá vendo? Olha que ladrão safado. Olha só. Sendo que a igreja deveria estar presente para mudar a situação, para ser relevante, para ser um meio de transformação. Queridos, que nós possamos pensar um pouquinho nisso hoje. Uma pergunta para nós refletirmos e estudarmos logo mais também no aplicativo Zoom é como temos vivenciado o desafio da participação na política. Como nós temos vivenciado esse desafio que a palavra nos traz, que a história do povo de Deus nos traz, que até mesmo Jesus, quando nós lembramos de Cristo, toda a influência política na vida dele, desde o momento que ele nasceu, ele sofreu uma pressão política porque o rei descobriu que tinha nascido o rei dos judeus. O que ele fez? Vamos matar esse rei. É um pensamento político. No ministério de Jesus, haviam grupos políticos. E esses homens, a todo tempo, tentaram confrontar Cristo, tentando pegar ele, em alguma palavra maldita. Ou não maldita no sentido de maldizer, de estar colocada de forma errada. E Jesus conhecia o coração de todos e dava respostas e fazia perguntas, de forma que se eles respondessem, eles concordariam com Cristo. Ou então eles confessariam que estavam errados. Olha só que interessante, a crucificação de Jesus acontece num ato político. Todo o desenvolver da história, até quando chega Pilatos e volta, e vai para Herodes, ficou caminhando aqui, lá, e ninguém queria tomar, e alguns forçando que a decisão fosse tomada. Olha só que interessante, a política acontece e tem efeitos diretos no povo de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos conversar a respeito da missão da igreja na política. E que Deus nos abençoe e que tenhamos uma boa aula e um bom tempo de conversa e discurso. Que Deus nos abençoe.